Para você aprender vocabulário no ChatGPT, como é que você pode fazer? Uma maneira interessante é o seguinte. O primeiro passo é pedir para listar. Então, se você tá no basicão, tá? Se você tá bem iniciando, pedir para listar as palavras mais frequentes do idioma. Aí pode pedir de 20 a 25, né? E por nível de frequência, ele vai criar a lista para você, né? Aí a segunda etapa é o seguinte: pedir conjugações, verbos ou outras informações. Por exemplo, se você pede as 20 palavras mais frequentes, você pode pedir para ele conjugar daquelas palavras somente os verbos em alguns modos. No caso, o Felipe pediu os 20 verbos mais frequentes, então para ele fazer sentido pedir as conjugações. Mas se você pedir as 20 palavras, a segunda informação que você pode pedir é pedir frases de exemplo, né? Então pedir conjugações de verbos, colocar aqui vírgula, frases de exemplo, tá? Frases de exemplo, etc. Beleza? Então, pedir uma lista, pedir frases de exemplo, e a terceira é você refinar. Você refinar, que no caso foi o Felipe pedindo os particípios e o passado, né? Refinar a busca. Aí ele pediu os passados e pediu uma frase de exemplo para cada um, ou seja, ele foi expandindo. Ele começou aberto e foi expandindo, tá bom? Interessante isso aqui, ó. Aliás, por que de 20 a 25? Poxa, ele vai pegar 25 palavras, ele vai pegar uma frase de exemplo para cada uma. Não é interessante você passar disso. E uma dica minha é: nunca passe de 30, tá? Nunca passe de 30 palavras novas por dia. É um engano a gente achar que dá de aprender mais, não dá. Cara, centenas de milhares de pessoas que a gente já fez o teste, responderam pesquisas online da comunidade poliglota que se reuniu para descobrir isso. Cara, 30 palavras é o máximo do aprendizado saudável, tá? Então de 20 a 25 palavras, vai listando, vai pegando frases de exemplo e vai refinando tua busca pra você entender um pouco mais, tá bom? Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já passando para ti de novo. Por exemplo, você pediu as traduções, né? Tipo, ele deu uma frase e já deu a tradução meio que entre aspas. Você, se não quisesse usar a tradução, tu podia pedir para ele, por exemplo, ele te deu uma frase de exemplo. Aí você não conhece uma das palavras. Tu poderia pedir para ele simplificar aquela frase ou trocar a palavra que você não conhece por algum sinônimo, certo? Ele trocaria isso aí, ou não? Sim, poderia sim. Pedir para ele fazer essa troca. Inclusive, dependendo até do nível que a pessoa que está estudando inglês está, pode pedir para o chat GPT se comportar mais de forma monolíngue, sabe? Sem estar fornecendo tradução. Legal, então, legal. Então, se você fazer essas perguntas em inglês, por exemplo, ele vai responder diretamente em inglês, não vai fornecer tradução nenhuma. Então, pode ser uma forma de estar praticando também a escrita enquanto você está utilizando a ferramenta. Então, muito bem. Estratégia bacana também.